terceira idade. Então, Rogério, o problema é o seguinte, a terceira idade, ou acima de 50 anos, né? O que acontece? Às vezes não é apenas uma dieta imprimida que você entrega com lista de substituições. Então você tem que saber a história daquela pessoa, né? A história dela. Porque vamos supor que eu vá e passe uma maçã, uma castanha para essa pessoa comer. Não tem dente, ou usa dentadura, ou a prótese não está ajustada. Então tem que ver o que ele consegue comer e ver qual que seria a consistência daquela comida. Se é uma comida mais branda, se ela pode ser sólida ou não. Em primeiro lugar é isso. E o idoso, ele tem várias dificuldades. Primeiro que assim, vai ficando mais idoso, ele vai ficando um pouco deprimido, né? Porque ali começa, antigamente aquela mesa era farta e cheia de crianças. Né? Aí os filhos casam, né? Vão embora, a esposa às vezes perde a esposa, perde a companheira e o idoso fica sozinho. Né? Então, junta a tristeza, a depressão com a ausência da esposa. E geralmente as pessoas, para que eu quero sobreviver? Eu já perdi a minha mulher, já perdi meu marido, ou vice-versa, e meus filhos já foram embora. Então, não tem muita expectativa de vida, não tem muita vontade de viver, né? Não tem vontade de viver, porque entra naquela redoma de tristeza. Então, essas pessoas, o que acontece? Elas vão ficar com um pouco assim, indisposta a sair para fazer compras. E se elas forem sair para fazer compras, alguns deles são dependentes de alguém que leva para fazer compras, porque eles têm medo de cair, né, de machucar, de ser atropelado. Então, o idoso é um caso muito, assim, especial a ser tratado, né? E aí ele chega em casa com as compras, ele também não vai ter aquela disponibilidade, aquela vontade de fazer uma comida só para ele. Então, é onde ele começa a comer menos. E quando, ao passar do ano, isso acontece naturalmente com todos nós. A gente vai perdendo um pouco o paladar, poder de absorção, né? Acaba que come menos, diminui a ingestão energética, porque diminui a taxa metabólica basal. O que é a taxa metabólica basal? O que a gente precisa de calorias apenas para sobreviver. Então tudo isso vai diminuindo. E aquele idoso que já está deprimido, está sem companheira, e ainda diminui a taxa basal, e ainda diminui a energia, ele pode ter uma subdesnutrição proteico-energética. Né? E isso pode levar à morte também, né? Pode, porque se não for tratada, porque a proteína é a nossa fonte de defesa, ela é para reparação de tecido. Então, se ele tiver uma desnutrição, ele vai ter dificuldade em cicatrização. Né? O idoso sempre já tem, às vezes por conta da diabetes. Diabetes tem tudo muito isso. Vai dificultando já, não é? Isso. E tem idoso também que, por exemplo, ou mora sozinho, que vive acamado, né? Ou que tem o seu cuidador, e às vezes dá escaras, aquelas feridas, porque ele tem que virar para um lado, virar para o outro. Então tem que tomar esse cuidado para não abrir aquelas feridas, porque a pele dele é muito sensível. Pela má alimentação também por conta disso, né, doutor? Também pela má alimentação. As escaras também se dá tanto pela má alimentação, falta de energia e de proteína, e falta de ficar virando o idoso na cama. Aí tem que ter um cuidado, uma atenção especial com o cuidador do idoso. Que o cuidador do idoso tem que saber a hora do remédio, porque o idoso não lembra de tomar remédio, dá muita constipação intestinal, porque não lembra de tomar líquido, água, nem fibras. Então vem uma série de problemas ali em volta desse idoso. E geralmente as pessoas mais velhas já são mais cabeça dura, não aceitam tanto aquilo que a gente... Se o filho fala então, aí que faz o contrário mesmo, né, Reila? Porque já está sensível, já não suporta mais... uma ordem, uma pressão. Isso. E eles veem, a gente fala, e às vezes o idoso acha que é uma ordem, que a gente está obrigando que ele faça isso. Não, a gente fala pelo bem dele, às vezes. Né? Sem dúvida. O idoso não aceita a família falar. Eu amo atender idosos. Isso para mim é uma troca de experiência enorme. E os profissionais como você, eles respeitam mais? Respeitam. Eles respeitam. Porque se chegam a procurar um profissional como você, é porque realmente sentem a necessidade de ter um nutricionista para ajudá-lo a sair dessa barca furada que ele está entrando às vezes, né? Respeito porque entra, assim, um pouco de psicologia. Você tem que ouvir mais, ter mais paciência, coisa que às vezes o filho no dia a dia não tem. E às vezes é tudo que o idoso precisa também, tudo que ele precisa. Às vezes atenção. Tem idoso que eu atendo, que eu vou lá, às vezes eu nem falo de dieta. Só de eu chegar, conversar, eles me esperam até com um bolinho quentinho, pronto. Só de eu chegar lá, quando eu vou embora, já estão bem. Então. Já não estão nem mais deprimidos, tá tudo bem. É porque precisa de carinho. Precisam de Qualquer carinho. ser humano precisa de carinho. Um cachorrinho que a gente tem, que a gente vê na rua, precisa de carinho. Que dirá um idoso que viveu a vida inteira, já trabalhou bastante, já criou seus filhos. Essa pessoa, sim, precisa de muito apoio, de muito carinho, né? Eu acho que é primordial. Antes de falar de saúde, qualquer coisa, a gente tem que falar no amor que a gente tem que ter por essas pessoas, né? Sem dúvida. Você tem que amar o que você faz,
tem que passar carinho para essas pessoas, porque é recíproco, ela sente essa necessidade também de receber carinho. E com isso, elas mudam mesmo, assim, automático elas já mudam. Porque eu costumo dizer o que é uma alimentação saudável. Você não criou o hábito desde criança, você não é obrigada a escovar dente, você não é obrigada a tomar banho, né? Mas você faz isso sem ver, né? Não é automático. Claro, já você acaba... E faz. Então, por que não já criar o hábito de comer a cada 2h30, a cada 3h30, de mastigar bem, de evitar estresse na hora da comida, de preferir os alimentos mais inteligentes, né? Que eu falo. Por que mais inteligente? Você vai fazer uma carne, tira a gordura visível da carne, tira a pele do frango, opte por grelhados, por assados, por cozidos. Né, deixa de lado a fritura, né, os industrializados. Hoje em dia, acho que vocês, nutricionistas, hoje de tanto quebrar a cabeça nesse sentido, já criaram pratos fabulosos e que são feitos com pouca gordura, com alto valor nutricional. Isso tudo tem que ser observado também, não é? Tem que ser observado. Tem como você comer uma comida deliciosa todos os dias, mas ser uma comida saudável. Ah, né? Claro. É a gastronomia em casa, né? Claro, a gente acha que o gostoso é só a lasanha com bastante queijo. Não, tem a lasanha que o queijo pode ser o queijo de búfala, a lasanha pode ser feita com outro tipo de massa que não seja a de farinha de trigo que a gente usa normalmente. Tudo isso pode ser repensado para que você tenha prazer à mesa, sim, mas comendo coisas boas, não é? Ah, é claro, né? Você tem que, assim, usar a criatividade. Claro. Vai fazer uma salada, que faça uma salada colorida, que brinque com as cores, porque cada cor tem o pigmento ali, o pigmento, por exemplo. Traz um nutriente importante. Um nutriente diferente importante, predomina uma vitamina ou mineral. Por exemplo, todas as frutas vermelhas, né? Elas contêm substâncias antioxidantes, que é o licopeno, e anti-inflamatórias, que são as antocianinas. Então, são substâncias que têm que estar na nossa mesa todos os dias. São alimentos que são super saudáveis, né? Os rocheados, alimentos rocheados, têm as isoflavonas. Então, assim, você vai indo por cores. Os brancos contêm muito magnésio, contém muito cálcio, muito fósforo. Então, você vai indo pelas cores dos alimentos. E se todo dia você fizer uma salada bem feita, colorida, e sempre mudar os cortes para não enjoar, um dia é ralado, outro dia em cubinhos. Olha que sugestão interessante, porque é verdade. Aí você vai conseguir comer melhor. Você acha que é uma outra salada, e até muda um pouquinho o sabor quando você rala, quando você faz um corte diferente. Por isso que é bom comer na casa dos outros, né? Descobri por que é ótimo. Por que o seu tomate é melhor do que o meu, né? Você não comeu o tomate, eu comprei no mesmo lugar, mas é a forma de fazer. É não cair na monotonia, não cair na rotina. E na pressa de fazer tudo ali daquela mesma... Faz de qualquer jeito. Então tem que ter criatividade para a forma de montar o prato, né? Nas a gente cores. Come primeiro com os olhos, a gente sempre fala isso, né? Mas você falou uma coisa muito interessante. A gente come com os olhos. E como a salada, ela não dá um cheiro, não solta nenhum cheiro pra gente, né? Então, como que você vai sentir vontade de comer uma salada se você não tem aquele cheirinho quando você chega na porta? Você sente o cheiro da carne, né? Abre a porta e você quer ir direto na carne, né? De fome. Então, a salada tem que ser bem posta, bem feita, para você ter vontade. Certo. E pra também instigar a gente a querer... tem que ser com os olhos, porque se não for com os olhos, você não come. Certo. Porque ela não solta nenhum cheiro, né? Com certeza. Rei, nosso papo tá ótimo, mas infelizmente nosso tempo já acabou. Já vou te convidar para voltar outras vezes, porque a gente poderia falar de alimentação por muito tempo. E é importante a gente falar esse assunto, debater esse assunto, porque quanto mais cedo a gente aprender a se alimentar bem, mais expectativa de vida a gente vai ter e a gente vai chegar na nossa terceira idade com uma qualidade de vida muito melhor. Então é importante desde já a gente pensar, aliás, é importante desde que nasce. Hoje em dia muita mãe já tem essa preocupação e já constrói a vida do seu filho ali em torno da alimentação, mas da alimentação saudável. E essas pessoas se dão muito melhor, crescem muito melhor, né? O exemplo vem dos pais, né, Rogério? Claro. Então, se você tem na sua casa, na sua despensa, na sua geladeira, você dá o exemplo para o filho comer. Né? Então, desde cedo, a mãe tem que saber fazer boas compras, boas escolhas, depois não ficar aí chorando, meu filho está doente, meu filho está gordinho, mas ela contribuiu para isso. E não tenha vergonha de pedir ajuda a um profissional. Os nutricionistas estão aí justamente para ajudar a desenvolver coisas legais que são saborosas e que a criança vai adorar, né? Eu acho que é a principal dica que a gente pode dar aqui hoje é para começar isso desde cedo, mas não descuidar depois quando chegar na terceira idade, né? Para não descuidar. E hoje a gente pode fazer caretinhas nos pratinhos das crianças. São coisas tão rápidas de fazer, que eu faço muito com os meus pacientes, que eu falo que eles são mirins, né? Sim. Então, você faz umas caretinhas no prato e depois você fala assim, agora eu quero que você faça para mim, como eu vou embora, você vai tirar foto.
Aí eu chego lá, tá aquele monte de fotinha, de celular, de tudo, no computador, mostrando os pratinhos. Na cabeça deles, na criatividade deles, do jeito que eles conseguem. E com isso, com a brincadeira, eles comem as frutas, as verduras, porque mistura ali o cabelo é o alface, a carinha é o arroz. Olha que dica legal. E assim vai indo. Então é uma forma interessante de trabalhar com criança assim também. Trabalhar o lúdico, né? Até nós que somos adultos, a gente também gosta dessa coisa, dessa brincadeira, né? É, diferente. Com certeza. Reila, muito obrigado pela sua participação, sucesso. E já te convido para voltar outras vezes, porque o assunto é extenso, é interessante. Quanto mais a gente falar, melhor, e as pessoas vão se conscientizar mais a respeito disso, que é sempre muito importante. Obrigado pela sua participação. Rogério, eu que te agradeço. Obrigado, a gente faz um intervalo e eu volto já já. Cultura na sociedade.